Olá, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Generoso e nós estamos aqui hoje para uma super aula de matemática. É isso aí. Hoje nós vamos tratar sobre geometria plana e o assunto de hoje é ângulos. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificações, né, para receber as nossas novas aulas e, ao final da aula, deixar o seu like maroto. Você sabe, o seu like fortalece o nosso canal, o nosso trabalho. Beleza? Então vamos lá, minha gente. Olha só, ângulo geométrico. O que seria ângulo geométrico, Generoso? Então, ângulo geométrico, para definirmos, vamos considerar uma circunferência. Nessa circunferência, um ponto central, que é o ponto O, e o raio da circunferência, que vai de O até A. A é um ponto localizado sobre a circunferência. Vamos considerar também, minha gente, um outro ponto B, né, para determinar um outro raio, um raio OB. Aí você fala, Genê, o que seria ângulo geométrico aí? Você mostrou uma circunferência, mostrou dois raios, dois pontos distintos, A e B, mas o que seria esse ângulo geométrico? Nada mais, nada menos que essa abertura que você está vendo aqui, ó, que vai de A até B. Esse arco que vai de A até B é a definição de um ângulo geométrico. É esta pequena abertura delimitada por duas semirretas de mesma origem. Perceba aqui, ó, a medida que nós vamos ter aqui, ó, que a gente vai chamar de alfa, né? Geralmente nós utilizamos uma letra do alfabeto grego para representar a medida de um ângulo geométrico, né? Aqui nós temos a semirreta OA, a semirreta OB, o vértice O. E aqui nós temos a abertura do ângulo, que é a medida dele. Alfa grau, 30 graus, 40 graus. Tá? A semirreta OA é um dos lados do ângulo. A semirreta OB é o outro lado do ângulo. E aqui dentro nós temos a abertura, que é o valor angular, que nós chamamos de ângulo geométrico. Ok? Então vamos passar para os tipos de ângulo. Primeiro nós vamos considerar, minha gente, uma circunferência. Se você tomar esse ponto de origem, esse ponto A, melhor dizendo, né? Esse ponto A, e percorrer uma volta completa, você terá percorrido 360 graus. Então, aí você tem o quê? Um ângulo de 360 graus, chamado de volta inteira. Começa no ponto A, percorre uma volta completa, 360 graus, para no ponto B. Já imaginou? Se você começar no ponto A e aí percorrer só a metade desse ângulo, desses 360, se você percorrer só a metade, você terá executado meia volta, que é o que nós chamamos de 180 graus, que é a metade de 360. A isso nós damos o nome de ângulo raso, ângulo de 180 graus, cujo centro está aqui no ponto O. Então, aqui nós temos o ângulo raso, é o ângulo de 180 graus. Tem mais, Generoso? Tem mais sim. O ângulo reto, que é um dos mais importantes. Mas para definir o ângulo reto, eu vou dizer para você o seguinte, considere uma pizza calabresa genialmente deliciosa, né? Vamos dividir essa pizza em 4 fatias, iguais. Aí, ó, tá dividido. Vamos comer só a primeira fatia, que vai de A até B. Tá aí, ó, gente. Aí eu tenho o que nós chamamos de ângulo reto, ou ângulo de 90 graus, que é que vai do ponto A até o ponto B. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, beleza? Tá. Se eu comer a minha fatia e um pedacinho a mais do que o 90 graus, né? Eu teria um ângulo obtuso, né? Olha aqui um exemplo, bem tranquilo. Aqui até aqui, 90 graus, de A até B. Se eu pegar um valor maior que 90 graus, ó, por exemplo, de A até C, aí eu teria um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90, mas é menor que 180, não se esqueça disso, né? Um exemplo aqui, ó, 120 graus. 120 graus é maior do que o 90 e é menor que 180, tá certo? Ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90 graus, né? É maior que 90, mas é menor que 180 graus. Tem mais, Generoso? Tem o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus.
o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Olha aqui, ó. Esse é o ângulo reto, né, de A até B. Se eu pegar um menor que 90, olha só, é menor que 90, tá vendo? Aí eu tenho um ângulo agudo. Agudo é menor que 90, mas não pode ser zero. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, 60 graus essa abertura, né? O meu alfa, lembra? O meu alfa seria 60 graus, beleza, pessoal? Ângulo agudo menor que 90 graus, tranquilo? Agora, se você fechar de uma vez, não vai ter abertura. Se não tiver abertura, o ângulo é nulo, tá certo? Então, aí eu tenho um ângulo de 0 grau. Perfeito, minha gente. Vamos lá. Vamos fazer exercício para ver como é que se materializa essa pequena teoria que a gente viu bem rapidamente. Vamos lá. Em cada item a seguir, determine a medida em graus do ângulo X. Perceba que na letra A eu tenho dois ângulos que somados está dando 90 graus. E na letra B eu estou vendo que a soma dos dois ângulos, né, x mais 45 graus e 3x menos 15, está dando meia volta. Meia volta é ângulo raso, 180 graus. Então, vamos resolver a letra A primeiro. Olha lá, letra A. Eu já vi que a soma de 2x menos 8 graus com o x mais 5 graus está dando aquele quadradinho, que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Está lembrado? Ângulo reto. Então, 2x menos 8 graus mais x mais 5 graus é 90 graus. Esse quadradinho aqui indica ser ângulo reto. Se eu somar 2x mais x dá 3x. Se eu somar menos 8, somando menos 8 com mais 5, menos 8 graus mais 5 graus dá menos 3 graus. E isso é igual a 90 graus. Eu vou mudar o menos 3 graus passando para o segundo membro, né? O menos muda mais. Aí 90 graus mais 3 graus é 93 graus, que dividido por 3 dá certinho 31 graus. O exercício pediu para determinar a medida de x, e x vale 31 graus. Matou a letra A. A letra B, a soma dos dois está dando o quê? Um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso, certo? Aí eu tenho que x mais 45 graus mais 3x menos 15 graus está dando o quê? 180 graus, perfeito. 45 graus somado com menos 15 vai dar mais 30. E x mais 3x dá mais 4x. 4x mais 30 é igual a 180. Se eu passar o mais 30 para lá, fica 180 menos 180 graus menos 30 graus, que vai dar quanto? 150 graus. Acontece que se eu dividir 150 graus por 4, pode dividir na mão, na calculadora, onde você quiser, vai dar 37,5. Ué, professor, existe 37,5 graus? Não, existe, mas a maneira mais bonita de se representar, vamos dizer assim, né, esteticamente falando, é quando eu transformo esse meio grau em minuto. Fala, por quê? Porque 1 grau é 60 minutos, e meio grau, 0,5 graus, é 30. Se 1 é 60, a metade de 1 é 30. Então, esse meio aqui, ó, meio grau, 0,5 graus, vai ser transformado em 30 minutos. E a resposta será 37 graus e 30 minutos. Só uma pequena observação. Toda vez que você somar dois ângulos e a soma der 90 graus, esses dois ângulos serão chamados de ângulos complementares, ok? A soma de dois ângulos cujo valor é 90 graus, os dois ângulos são chamados de complementares. Se a soma der 180 graus, você tem dois ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é 180 graus. Então, moçada, vamos resolver esse exercício número 2 do Enem 2009. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1, que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em Distrito Federal e em 4. Então, na verdade, o avião A1 ele segue Distrito Federal, Belém, certo? Num ponto aqui, extremidade do segmento é um segmento, cuja extremidade, uma das extremidades é aqui em Brasília, Distrito Federal, e a outra é lá em Belém.
ok? Ele faz esse trajeto. Maravilha. Vejamos aqui, continuando. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Então, o Carlos, ele pegou o avião A2 nesse trajeto aqui, ó, e aí o que ocorre? O avião que ele tomou, o avião que ele pegou, segue uma direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário na rota Brasília-Belém, tá certo? 135 graus no sentido horário. Então, o que vai acontecer? A rota é essa, vai fazer esse movimento para cá, ó, sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião A2. Então, o percurso realizado por A2 é 135 graus no sentido horário. E a rota seguida pelo avião A3, onde foi feita a conexão por Carlos, descreve um movimento de um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário, ok? Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semirreta, com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Vamos ver? Olha só, o movimento realizado pelo avião é esse aqui, ó, Distrito Federal, Belém, né? Eu vou traçar em cima desse segmento de reta um plano cartesiano. Perfeito. Veja só, ó. Aí o que acontece? O avião A3 vai fazer um movimento no sentido anti-horário. Ou melhor, no sentido horário, né? Sentido horário 135 graus. Ó, sentido horário é para a direita. É sentido do movimento dos relógios, dos ponteiros do relógio. Ele vai fazer esse movimento, ó, 135 graus. Ora, se nesse percurso ele mudou a trajetória, ele vai parar onde? 13. 13 é Belo Horizonte. Então, eu já vou descartar de cara Boa Vista na letra C, Goiânia na letra D e Goiânia na letra E. Só me sobram Belo Horizonte, em seguida embarcou para Curitiba, ou Belo Horizonte, em seguida embarcou para Salvador. Só que parou aqui em 13. O que ele fez aqui em 13? Ao invés de seguir, ele faz um movimento no sentido anti-horário. Quer dizer, é como se estivesse voltando. Movimento para a esquerda, né? 90 graus. É isso aqui, ó. Ele volta para lá. Então, é esse o movimento que ele faz. Ele vai parar aqui na capital 9. A capital 9, voltando aqui, ó, é Salvador, e, portanto, a alternativa correta é a letra B. Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador. Ok, pessoal? Nós terminamos essa aula pedindo a você que deixe seu like, tá certo? Para fortalecer o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, ok? Um grande abraço do Generoso. Tamo junto!